Bom, olá pessoal. Nesse módulo, a gente vai falar basicamente sobre processamento de polpas e processamento de sucos, tá? Que é um dos capítulos da tecnologia de frutas e hortaliças. Então, nesse primeiro vídeo, o que a gente vai falar é basicamente polpas de frutas e hortaliças, tá? Boa parte daqueles tópicos e conceitos e alguns pontos que a gente vai ver aqui nessa parte de polpas, depois elas vão se aplicar também para a parte de frutas. Então, uma rápida introdução do porquê desse processamento, isso é uma justificativa que ela acaba sendo recorrente para todas as tecnologias envolvidas com processamento de frutas e hortaliças, mas a gente tem que frutas e hortaliças são altamente perecíveis, o que dificulta a sua comercialização, né? Normalmente a gente tem essa comercialização em locais próximos, quando a gente necessita de um deslocamento, a gente acaba sendo prejudicado por conta dessa perecibilidade. O processamento, por sua vez, então, ele permite ampliar o uso e comercialização desses produtos, tá? A produção de polpa, então, ela tornou-se um meio favorável para o aproveitamento integral do vegetal. A gente acaba tendo uma vantagem em relação às polpas, porque basicamente o que a gente tem? Aquele vegetal no seu estado sólido que a gente transforma, despolpa ele e transforma ele em um produto no estado líquido. A gente tem praticamente os mesmos componentes e a gente pode utilizar essa matéria-prima, a polpa, inclusive como matéria-prima para uma série de outros processamentos, ou para o desenvolvimento, né, aplicação em uma série de outros produtos. A polpa ela tem aplicação industrial, institucional e doméstica. O que a gente vai poder ver é que, de fato, essa aplicação industrial está justamente relacionada à utilização da polpa de fruta como matéria-prima. Institucional, o fato de, tanto institucional quanto doméstico, né, de utilizar essa polpa principalmente para a obtenção de sucos. Dentre as vantagens do processamento e obtenção de uma polpa de fruta, a gente tem aumento da vida útil do alimento. Inicialmente, a gente tem uma vida de prateleira de poucos dias, uma vida comercial, uma validade comercial de poucos dias, e com a polpa, em função da tecnologia envolvida, principalmente a sua forma de armazenamento no estado congelado, a gente consegue aumentar a vida útil daquele alimento originalmente como matéria-prima. Redução de perdas e aumento da disponibilidade, uniformidade da qualidade, manutenção da boa qualidade sanitária, facilidade de preparo e da sua distribuição, isso tudo também vantagens inerentes ao processamento na forma de polpas. Aqui esse gráfico ele é interessante, né, porque justamente ele mostra a influência que o ar, a refrigeração, baixas temperaturas têm no armazenamento de vegetais. Que isso é uma das grandes vantagens das polpas, no final das contas, a forma de armazenamento delas e a forma de conservação que utiliza o congelamento e, consequentemente, estendendo a vida de prateleira. Apesar das vantagens, ainda existem alguns desafios relacionados à tecnologia, isso também, de novo, em relação à tecnologia de alimentos como um todo. Alterações da qualidade organoléptica, querendo ou não, a gente vai ter um processamento térmico ali, porque vai ter uma etapa de pasteurização, o próprio despolpamento, o fato de entrar em contato com o ar ambiente, processos de oxidação que acontecem com determinados componentes. Então, esses são tudo fatores que podem alterar a qualidade organoléptica do produto e distanciar um pouco a sensação dessas características quando a gente compara a polpa com a fruta in natura ou o vegetal in natura. Diminuição do valor nutritivo, né, que também tem essa relação com aquilo que eu já tinha comentado anteriormente, e o aumento do custo no alimento, porque tu está adicionando ali algumas etapas de processamento, uma mão de obra, e isso acaba sendo revertido também para o custo final do produto. A gente tem algumas importâncias da tecnologia, né? No caso aqui a produção de polpas, a gente vai ver que tem uma série de cooperativas, isso é muito comum dentro do processamento de frutas e hortaliças, o desenvolvimento de cooperativas, principalmente para atender pequenos produtores locais. Então, o processamento de polpa é uma importante atividade agroindustrial, uma vez que ela agrega valor econômico, ela agrega um valor social, ambiental ao vegetal, evitando desperdícios, minimizando perdas que podem ocorrer durante a sua comercialização na forma in natura. São tudo características que a gente já tinha visto lá quando a gente viu um pouco das vantagens. E, além disso, a tecnologia aqui, nesse caso, também possibilita ao produtor uma alternativa na utilização do vegetal, ou seja, ele não vai mais só comercializar o seu produto in natura, mas ele também tem a possibilidade de adicionar uma determinada tecnologia em cima daquele produto e agregar valor.
né? Então, justamente com o desenvolvimento dessas tecnologias que a gente tem a possibilidade do uso do excedente por parte de produtores de frutas e hortaliças para o mercado in natura, a viabilidade dos avanços na inserção econômica de pequenos produtores, ou seja, eles aumentam a gama de produtos e, consequentemente, existe uma possibilidade de aumento da arrecadação, de aumento de renda, né, que é justamente o terceiro ponto aqui, a melhoria da renda e nas condições gerais de vida. Aqui a gente tem só algumas reportagens, né, que exemplificam um pouco justamente da importância da tecnologia nesses pequenos grupos de agricultores. Então aqui uma reportagem de 2013, a agroindústria de polpa de frutas é alternativa de renda para produtores em Salinas. Aqui uma reportagem de 2019, né, a secretária visita a agroindústria produtora de polpa de frutas na zona rural de Cajazeiras. E Vinhema inaugura a agroindústria de produção de polpa de fruta, que promete movimentar a agricultura familiar. Então, se a gente busca na literatura, a gente realmente consegue fazer esse comparativo da importância da tecnologia, principalmente com esses pequenos grupos de produtores. Parte conceitual, polpa é o produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto ele é designado por polpa, seguido do nome da fruta ou hortaliça, então vai ser muito comum a gente pegar a embalagem e ver polpa de goiaba, polpa de manga, polpa de acerola, polpa mista de abacaxi e hortelã. A gente vai ver no próximo slide um pouco melhor sobre isso, né, que também faz parte da denominação. A gente tem a Instrução Normativa 49, de 26 de setembro de 2018, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que justamente estabelece os padrões de identidade e qualidade, ou seja, os PICs, para polpas e sucos de frutas. Então a gente tem justamente essas duas designações: polpa simples, aquela polpa obtida de uma única matéria-prima, como por exemplo aqui a polpa de goiaba, ou a polpa mista, quando a gente tem mais de uma matéria-prima que dá origem àquela polpa, como por exemplo aqui, polpa mista de acerola e mamão. Em relação à composição, a polpa será obtida de frutas frescas, sãs e maduras, com características físicas, químicas e organolépticas do fruto. Obviamente que a gente tem diferentes características, né? Porque se a gente for pegar aqui diferentes matérias-primas, acerola, caju, goiaba, manga e uva, o que a gente consegue observar aqui? O teor de sólidos solúveis e o pH são diferentes entre si. Isso não é algo padronizado, porque a gente sabe que, a gente já viu nas aulas anteriores, que cada fruta, cada vegetal tem as suas características de composição. E isso, consequentemente, vai afetar também o produto ao qual essas matérias-primas estão dando origem. Ainda em relação à legislação, ela permite a adição de alguns aditivos, então é permitido o uso de aditivos e coadjuvantes de tecnologia de acordo com a resolução RDC número 8 de 2013. Óbvio que a gente vai encontrar na literatura também algumas exceções, né? Então, salvo aqueles expressamente proibidos ou com restrições de uso estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Porque a gente, provavelmente quem já fez a legislação, higiene e legislação, também tem um pouco mais dessa noção, que apesar de a gente ter a RDC número 8 de 2013, a gente tem também umas outras situações que podem acontecer, por isso é muito importante sempre fazer uma busca a respeito da legislação daquele produto que realmente é meu interesse, porque às vezes eu posso ter um aditivo que está previsto na RDC número 8, mas ela não é permitida no uso, por exemplo, uma geleia, para o uso em uma polpa, ou uso em algum determinado produto específico. De aspectos microbiológicos, isso é um pouco meio que padronizado para quase todos os alimentos, soma de bolores e leveduras, máximo 5 vezes 10 na 3 unidades formadoras de colônia por grama, para a polpa in natura, congelada ou não, e 2 vezes 10 na 3 unidades formadoras de colônia por grama para a polpa conservada quimicamente e o que sofreu tratamento térmico. Tá? Coliformes fecais no máximo uma unidade formadora de colônia por grama e salmonela ausente em 25 gramas de amostra. Falando um pouco sobre as matérias-primas. Padrões quanto à variedade, maturação, estado fitossanitário, cor, sabor e aroma. De novo, a gente vai ver aqui que cada matéria-prima tem suas características, consequentemente,
a polpa resultante dessa matéria-prima vai ter suas características também. Então, as frutas variam muito em termos de rendimento na obtenção de polpas, e esta variabilidade se deve a propriedades e características próprias de cada uma, atingindo níveis distintos. Aqui, se a gente for pegar como exemplo, né, o maracujá ele tem um rendimento de 22% em relação à polpa, enquanto que o morango tem 90% de rendimento. Isso aqui é interessante também porque está diretamente relacionado com a quantidade de resíduos que vão ser gerados no processamento desses vegetais. E quando a gente fala do processamento em si, a gente tem como principais etapas essas daqui. Elas não vão obedecer necessariamente a esta ordem, isso é algo que eu sempre digo. O que a gente faz aqui é um apanhado para mostrar basicamente quais são as principais etapas. O que a gente tem como principais etapas para conseguir sair da matéria-prima e chegar no produto final? Aqui a matéria-prima sendo um vegetal e o nosso produto final sendo uma polpa. Colheita e transporte, recepção, lavagem e sanitização, seleção, preparação, despolpamento, refino, homogeneização, tratamento térmico, envase e fechamento. A gente vai ver cada uma delas e um pouco das particularidades de cada uma dessas etapas. Então, em relação à colheita. A colheita é uma etapa que normalmente a gente, como engenheiro de alimentos, a gente não tem uma ação muito presente. Mas ela é de extrema importância porque ela tem uma relação direta com a qualidade daquela matéria-prima que vai chegar na indústria. Então, a colheita ela deve ser feita no estágio de maturação, que é a principal característica a ser observada na colheita, porque o estágio de maturação, como a gente viu em aulas anteriores, é ele que vai definir teor de sólidos solúveis e acidez, que são as duas principais características físico-químicas da matéria-prima que vão influenciar na qualidade do produto final. Aqui que eu ainda comento um pouco melhor, os critérios a serem avaliados durante a colheita: comportamento fisiológico, ou seja, a fruta é climatérica ou não climatérica, como eu já tinha visto anteriormente, né? O fato de uma fruta ser climatérica, ela não precisa ser colhida no seu estágio de maturação pleno. Ele pode ser colhido num estágio anterior e o amadurecimento ser feito ao longo de toda essa cadeia, a cadeia logística de deslocamento, ou até mesmo a utilização de câmaras de armazenamento para se fazer uma maturação uniforme. Diferente daquelas não climatéricas, que uma vez colhida, né, ela interrompe o seu processo de amadurecimento. Então, uma fruta não climatérica, ela precisa ser colhida no seu estágio de maturação ideal para o processamento ao qual ela se destina. Outras características: pH, Brix, acidez e essa relação que é entre sólidos solúveis e acidez titulável, que justamente é um dos principais parâmetros de avaliação da qualidade dessas matérias-primas, das frutas, dos vegetais como um todo, para o seu posterior processamento e obtenção de uma polpa. No transporte. Transporte e manuseio da matéria-prima devem ser feitos de forma a não permitir choques mecânicos, né, elevação da temperatura e acúmulo de metabólitos. A gente já comentou isso também um pouco lá no pré-processamento, que são características que acabam influenciando na qualidade da matéria-prima. Choques mecânicos que podem provocar o amolecimento de vegetais, pode favorecer a proliferação de micro-organismos deteriorantes, até mesmo micro-organismos contaminantes, ou seja, reduzir a qualidade da matéria-prima e comprometer a qualidade da polpa, que é o nosso produto final. Indica-se a utilização de caixas plásticas com capacidade de 18 a 21 kg de fruta e de 9 kg para hortaliças, e o empilhamento não deve causar danos ao vegetal. O transporte, o ideal é que seja feito de forma climatizada, principalmente dependendo do tipo de vegetal. A gente também já viu em aulas passadas que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de respiração e mais rápido é o processo de senescência daquele meu vegetal. Então, por isso que a utilização de caminhões do tipo baú, principalmente refrigerados, acaba sendo ideal. Óbvio que tem alguns vegetais, como por exemplo laranja para processamento de suco, ou produção de suco, até mesmo de polpa. A gente não tem essa necessidade de armazenamento porque são frutas. Primeiro que são frutas não climatéricas e, além disso, a taxa de respiração acaba não influenciando tanto. Mas é diferente de, por exemplo, quando eu vou transportar pêssegos, né, ou então até mesmo frutas como um todo de clima temperado, que tem uma sensibilidade maior com a temperatura.
No caso da recepção, a gente tem umas etapas presentes na recepção que elas são indicadas de serem realizadas, como, por exemplo, pesagem, a pré-seleção. Já essa pré-seleção eu já consigo fazer uma separação daquelas frutas que estão ideais para o processamento, ou se tem alguma fruta ali que está muito verde ou que está podre, eu já consigo fazer essa separação. A pesagem ela tem como principal objetivo, na verdade, a avaliação do rendimento do processo como um todo, de avaliar o quanto que eu estou recebendo de matéria-prima e o quanto que eu estou conseguindo gerar de produto final. Em alguns casos pode ser necessário o armazenamento após recepção, né? Isso aqui para atender demanda de produção, escala da planta, atingir uniformidade de maturação, ou seja, às vezes eu tenho uma planta que tem uma capacidade de processamento de 100 kg por hora, mas eu recebi um lote que tem aí 1 tonelada de matéria-prima. Então, dependendo do tempo que vai levar para se conseguir processar toda essa matéria-prima, esse lote que chegou, eu vou precisar de uma câmara de armazenamento para conseguir manter aqueles vegetais em uma determinada condição que vai favorecer esse processo de manutenção e de armazenamento previamente ao processamento. No caso de armazenamento, esse deve ser feito sob refrigeração de 5 a 12 graus, com controle de umidade. A gente já viu um pouco lá quando a gente falou no módulo de frutas e hortaliças refrigeradas e congeladas, o efeito da temperatura e de novo, né? Sempre que eu for fazer um armazenamento de um vegetal in natura, eu tenho que tomar cuidado com as características ideais de armazenamento. Qual é a faixa de temperatura ideal? Qual é a faixa de umidade relativa ideal? Aquela fruta, aquele vegetal produz etileno, aquela produção de etileno é significativa? Quais são os vegetais que eu estou armazenando dentro da minha câmara? Isso são tudo questões que elas têm que ser levantadas na hora de se fazer essa definição do armazenamento, principalmente no armazenamento refrigerado. Lavagem e sanitização, uma etapa importante. Aqui, na verdade, eu agrupei porque o que acontece? Às vezes, dependendo o tamanho da planta, a capacidade de processamento, a etapa de lavagem e sanitização acaba sendo realizada simultaneamente. Mas, de certa forma, elas podem ser separadas em etapas, né? A etapa de pré-lavagem, uma etapa de lavagem e uma etapa de sanitização. Isso vai depender muito da qualidade da matéria-prima chegando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma matéria-prima que ela apresenta uma grande quantidade de sujidades superficiais, vai ser indicado se realizar uma pré-lavagem. Por exemplo, no caso de... Claro que aqui a gente está falando especificamente de polpas, mas se eu ter, por exemplo, cenoura, vamos pegar cenoura, produção de polpa de cenoura. A cenoura a gente sabe que é um tubérculo, então às vezes pode acontecer que dependendo do fornecedor ela vai vir com uma grande quantidade de terra na sua superfície. Então nessas situações é indicado uma pré-lavagem, principalmente anteriormente à sanitização, porque essa grande quantidade de matéria orgânica presente, como terra ou outras sujidades, pode comprometer o processo de sanitização. Mas então, de forma geral, a pré-lavagem, remoção de sujidades mais grosseiras, não é necessário que seja realizado com água clorada. A lavagem, a gente já tem uma redução de carga microbiana, porque ela pode ser realizada com agentes sanitizantes e detergentes tensoativos, né? A lavagem ela acaba sendo indicada para vegetais com camada cerosa, como por exemplo a maçã, onde só a limpeza com a água e um sanitizante não vai conseguir fazer a remoção dessa cera, principalmente pelo fato da cera ser formada por compostos muito apolares, então eu preciso ter um detergente tensoativo para conseguir remover esses compostos apolares presentes na superfície que caracterizam as ceras. E a sanitização em si, né? Cloro, sanitizante mais utilizado. pH da água deve ser mantido aí entre 6 e 7. Um controle da temperatura também acaba sendo ideal. E a concentração normalmente em torno de 150 ppm. Né? Normalmente pode ser de 100 a 200 ppm, mas normalmente ela está gerando essa concentração de cloro ativo em torno de 150 ppm. Seleção, né, também é algo que a gente não é novidade para a gente, mas o objetivo da seleção,
triagem para separar os vegetais verdes danificados por ataques de larvas e fungos, vegetais com rachaduras, partes defeituosas ou qualquer outro tipo de defeito que o torne inadequado ao processamento. Normalmente, essa etapa de seleção a gente vai ver na indústria sendo feita de forma manual. A gente já viu que tem algumas técnicas de seleção que podem ser feitas de forma automatizada, mas decorrente do volume de produção que a gente tem dentro da indústria de alimentos, ainda uma grande quantidade de indústrias pequenas, a gente vai optar pela seleção manual. E o que é bom a gente ter em mente é o seguinte, porque existe essa ideia de que a fruta não está adequada para consumo in natura, então joga para o processamento, produz polpa. Só que a gente também tem que ter em mente o seguinte, uma matéria-prima de boa qualidade, ela pode resultar em um produto final de boa qualidade. Isso vai depender, obviamente, de todas as características de processamento. Porém, uma matéria-prima de baixa qualidade, ela não vai dar um produto final de boa qualidade. Ou seja, o processamento ele não faz milagre. Então, não é o fato de, claro, que dependendo a escala de produção, porque uma escala de produção muito grande, talvez não vai valer a pena fazer esse tipo de trabalho, de pegar uma fruta que parte está danificada, parte não está danificada, de remover aquela parte danificada e processar aquela parte que está boa. Às vezes isso não vale a pena, vale mais a pena realmente descartar a fruta como um todo, principalmente em grandes escalas. Tá? Mas a gente sempre tem que pensar que aqui a gente precisa ter a qualidade da matéria-prima para conseguir um produto final de boa qualidade também. No caso da preparação, a preparação é uma etapa que ela vai variar bastante de um vegetal para o outro, justamente por conta das suas características morfológicas. E essa preparação ela consiste justamente nas etapas de descascamento, corte, descaroçamento, quando necessário. Tá? Então, em relação ao descascamento, o próprio nome já diz, remoção do talho da casca. O descascamento pode ser feito de forma manual, de forma mecânica ou de forma química. De forma manual, utilização de facas, como que a gente tem aqui. Numa produção aqui, por exemplo, de polpa de laranja ou suco de laranja, que a gente vai ver, eu vou utilizar um descascamento manual? Não. Porque eu tenho um grande volume de processamento de matéria-prima e isso aqui vai ser totalmente dispendioso em relação à mão de obra. Isso aqui acontece principalmente em indústrias, em plantas de pequena escala. Mecânico, utilização de lâminas. Aqui a gente tem um sistema de abrasão, como por exemplo no descascamento de cenouras, mas a gente também tem outras formas que utilizam o descascamento mecânico. Abacaxi, por exemplo, é feito descascamento mecânico. O descascamento químico pela utilização de hidróxido de sódio, que acaba sendo utilizado muito para goiaba, pêssego, figo, caju, ou seja, normalmente vegetais que têm a casca muito fina. Há vegetais que não passam pelo descascamento e vão direto para a etapa de despolpamento, realizado em equipamento chamado despolpadora, composto por cilindro, que esmaga o vegetal contra uma peneira, retendo cascas e sementes, deixando passar somente a polpa. Essa parte aqui a gente vai ver um pouco melhor na etapa de despolpamento, é a etapa mais importante no processo de obtenção de polpas. Tem uma série de características que a gente tem que levar em consideração na hora da seleção de um despolpador. Mas, fazendo esse link com a etapa de preparação, dependendo das características da matéria-prima, eu vou precisar realizar diferentes formas de preparação. Vou adiantar para esse slide. Aqui a gente tem um exemplo de um despolpador específico, aqui, esse modelo DPT-75, aqui nem sei qual é o fabricante, mas o que eu quis trazer aqui é justamente as características que esse despolpador exige em relação à preparação da matéria-prima previamente ao despolpamento. Então, por exemplo, no caso de abacaxi, se eu utilizar esse despolpador, eu preciso tirar a casca. Acerola, amora, framboesa, goiaba, graviola, kiwi, que mais? Morango, pitanga, tomate. São exemplos de vegetais que, utilizando este despolpador, eu não preciso fazer nenhum tipo de pré-tratamento da matéria-prima, exceto lá a etapa de lavagem e sanitização. Tá? Aqui eu estou falando preparação da matéria-prima propriamente dita para o despolpamento. Então, diferente do abacaxi que tem uma casca muito dura, muito mais grossa, esse despolpador ele não tem a capacidade de conseguir remover a casca. Então, eu preciso fazer uma remoção prévia da casca. A mesma coisa com o coco,
O que mais a gente tem aqui? Maracujá, que eu também preciso tirar a casca. No caso da maçã, da batata, da cenoura, eu preciso cozinhar antes de processar. A gente vai ver lá na parte de despolpamento que tem o despolpamento a quente, que isso aumenta o rendimento. Manga, o pêssego, eu preciso tirar o caroço. No caso da uva, eu preciso tirar os grãos do cacho, ou seja, eu preciso remover o cacho para realizar o despolpamento. Ao mesmo tempo, vocês vão ver outros despolpadores que tu pode colocar a fruta inteira e ele consegue fazer a separação da casca e a separação do caroço sem problema algum. Alguns tu vai ter que cortar, por exemplo, a manga, às vezes tu vai precisar cortar ela em partes, ou o abacaxi cortar em partes para colocar no despolpador. Ou seja, cada despolpador, apesar de o objetivo ser o mesmo, obter a polpa, as características de preparação da matéria-prima podem ser diferentes. Então, só voltando aqui para a parte de corte, algumas frutas precisam ser cortadas para a retirada da polpa, como é o caso do maracujá. Nessa etapa também é retirado o caroço, exemplo do pêssego, abacate e manga. De novo, aquilo fazendo essas particularidades do processo em função das particularidades ou características da matéria-prima. Desintegração. A desintegração também é uma etapa prévia ao despolpamento e isso vai depender muito do tipo de matéria-prima, da escala de produção, o tipo de despolpador. E essa desintegração ela tem como principal objetivo reduzir o tamanho do vegetal para facilitar a etapa de despolpamento. Normalmente, a desintegração ela é realizada em moinho triturador, do tipo facas e martelos, contendo uma peneira de malha de furos de tamanho variado dependendo do vegetal. A gente vai ver aqui que a etapa de desintegração, o que a gente consegue observar, é que ela já se assemelha um pouco à etapa de despolpamento. Tanto é que a gente tem no mercado alguns despolpadores que eles já fazem também essa etapa de desintegração, que são despolpadores que acontecem diferentes etapas do processamento, vamos dizer assim, a gente já consegue fazer no mesmo equipamento. Frutas que apresentam rápido escurecimento, como por exemplo, banana, maçã e pêssego, após a trituração são aquecidas com vapor para inativação enzimática impedindo o escurecimento. A gente já viu isso lá na primeira aula, que a gente falou um pouco sobre a presença de enzimas nessas matérias-primas. Algumas dessas enzimas, como as polifenol oxidases, que são responsáveis pelo escurecimento enzimático. Então, a gente tem essa necessidade de realizar um branqueamento para inativar essas enzimas e não ter alterações de cor no produto final, ou seja, na polpa. Por isso, essa necessidade de conhecer as características e as particularidades da matéria-prima com a qual a gente está trabalhando. O despolpamento em si, que é a etapa mais importante desse processamento da obtenção de polpas de frutas e de polpas de hortaliças. O despolpamento consiste na extração da polpa da parte fibrosa, através do esmagamento das partes comestíveis com o uso de despolpadoras, seguido da filtragem do produto obtido. Tá? Aqui a gente tem vários exemplos de despolpadoras. O mercado dispõe de diferentes despolpadores e características. E basicamente todos têm o mesmo princípio de funcionamento. Eu vou ter um equipamento provido de uma peneira cilíndrica, que a gente consegue observar aqui, com furos, e o material triturado é comprimido contra a parede dessas peneiras, expelindo o extrato do vegetal. Tá? Vou deixar lá alguns vídeos, no YouTube a gente consegue encontrar bastante vídeos também dessas despolpadoras funcionando. Mas o princípio é um princípio simples de separação física, do qual a gente tem essa peneira, essas perfurações na peneira que justamente vão definir outras características da polpa. A gente vai ver que tem etapas posteriores como o finisher, que é justamente fazer uma remoção de partes mais fibrosas que podem ser carregadas junto com a polpa nessa primeira etapa de despolpamento. Ainda em relação ao despolpamento, a gente tem que ter o cuidado de não desintegrar as sementes, que deverão ser eliminadas posteriormente. Por isso, de novo, questões características de cada matéria-prima e características de cada equipamento. Obviamente que a gente tem despolpadores que eles têm uma maior gama de frutas ou de vegetais que eles podem processar. Só que a gente volta de novo àquelas características ou aquela necessidade de preparação da matéria-prima. Então, por exemplo, o mamão, ele tem sementes que são
delicadas. Esse processo de despolpamento ele é um processo muito de esforço muito mecânico. Ele é um processo físico basicamente baseado aí em força mecânica, em pressão. E aí o que acontece? Se eu tenho uma semente que ela é muito sensível, como por exemplo a semente do mamão, essas sementes elas podem ser danificadas, elas podem ser quebradas, esmagadas também e liberar uma série de componentes presentes nessa semente que têm um sabor desagradável, que podem interferir nas características, não só nas características sensoriais, mas outras características como a estabilidade daquele produto, podem liberar determinados óleos essenciais que também podem sofrer com o processo de rancificação e assim por diante. É diferente de, por exemplo, o caroço de uma manga. Se eu não me engano, nesses vídeos que tem aqui disponíveis, o caroço da manga ele já é muito mais resistente. Alguns despolpadores eles conseguem fazer o despolpamento da manga mesmo com caroço, sem a necessidade de retirar, como tinha sido o caso daquele que a gente viu 2, 3 slides atrás. Mas enfim, a gente sempre tem que avaliar justamente as características do despolpador e as características da matéria-prima e conseguir fazer aí a melhor seleção e ajuste dos parâmetros. O despolpamento pode ser a frio ou a quente. O despolpamento a frio é o mais comum, né? Aplicado para frutas sensíveis ao calor, mas também quase todas as outras são despolpadas a frio. Porém, esse despolpamento ele pode ser a quente, principalmente para frutos termorresistentes como a abóbora. A maçã também pode ser feito despolpamento a quente e a batata, como tinha comentado anteriormente, até porque esse despolpamento a quente também favorece o rendimento. Né? O despolpamento a quente em temperaturas aí em torno até 65 graus Celsius, no caso da abóbora, por exemplo, eu consigo aumentar o rendimento em até 10% do processo de extração, de despolpamento. Né? O refino, que eu tinha comentado, né? Que o refino, na verdade, o que a gente tem aqui? 3 etapas principais. A desintegração, que às vezes é simplesmente diminuir, fragmentar a matéria-prima previamente ao despolpamento. Dependendo do despolpador que for utilizado, não vai ser necessário fazer a desintegração. O despolpamento propriamente dito e o refino. O refino, o princípio de funcionamento ele é muito semelhante com o despolpamento. De novo, eu vou ter aqui um cilindro perfurado, só que agora a gente vai ter uma malha mais fina, ou seja, furos menores, justamente. É como se fosse um processo de filtração. O refino basicamente é um processo de filtração, onde eu vou conseguir reter aqui fibras menores, mas que podem comprometer a qualidade e estabilidade do produto final, da polpa final. Então, tem como objetivo melhorar o aspecto visual e estabilidade física através de máquinas dotadas de peneiras e filtros apropriados, né, com a eliminação, portanto, de fibras e sementes. Aqui a gente tem 2 exemplos de diferentes malhas, né, para despolpamento e para a realização do finisher, ou do refino. É que eu chamo de finisher porque volta e meia nas referências a gente encontra como finisher. Mas a ideia realmente é um refino físico, tá? O refino pode ser feito na própria etapa de despolpamento, dependendo da malha da peneira utilizada. A gente tem um equipamento aqui que ele acaba sendo uma referência. Ele realiza as 3 etapas que eu tinha comentado. A etapa de desintegração no primeiro estágio, a etapa de despolpamento no segundo estágio e a etapa de refino no terceiro estágio. Esse equipamento aqui, particularmente, o que a gente consegue observar? O primeiro estágio dotado de um picador de facas, acoplado direto na câmara de despolpe, funcionando, né, aqui só o funcionamento das facas. O segundo estágio, uma câmara de despolpe com peneira com furo de 2,5 mm, batedores com regulagem, borracha branca alimentícia, de alta resistência, etc. E o terceiro estágio, câmara de refino com peneira com furo de 0,8 mm ou 0,5 mm. Né? Então, o que a gente consegue observar? O segundo e terceiro estágio, o mesmo princípio de funcionamento, só que a gente só tem uma variação, é na abertura da peneira, na malha da peneira. Homogeneização. A etapa de homogeneização ela tem como objetivo ajustar o teor de sólidos solúveis e padronização da polpa. Às vezes isso é necessário, porque a gente pode ter variações na qualidade da matéria-prima. Uma matéria-prima, isso a gente trabalhando com a mesma fruta, como por exemplo, vamos pegar como exemplo
o pêssego. O pêssego pode ser que eu tenha aí uma safra que ele tenha um maior teor de sólidos solúveis, por conta das condições climáticas, ou eu posso ter tido aí um período de muita chuva e aquele pêssego, aquela matéria-prima, chega aí com um teor de sólidos solúveis mais baixo, ou ele chega com acidez mais alta, porque talvez tinha uma quantidade significativa aí de vegetais que não estavam no estágio de maturação adequado na hora da colheita. Então, essas correções, principalmente correções do tipo teor de sólidos solúveis e a acidez, elas podem ser corrigidas nessa etapa de homogeneização. Nessa etapa aqui também é feita a adição de aditivos quando for o caso. Basicamente, o que a gente tem são tanques agitados, onde a gente vai ter a matéria-prima e a adição de um outro componente de uma outra matéria-prima. O tratamento térmico. O tratamento térmico, previamente ao tratamento térmico, é ideal que seja feita a desaeração, ou seja, o processo de trituração, desintegração, despolpamento, refino, são etapas que normalmente provocam uma incorporação significativa de ar dentro dessa polpa. E essa presença de ar acaba sendo indesejável, principalmente pensando na estabilidade e na qualidade desse produto, porque vou ter uma alta quantidade de oxigênio. O oxigênio é um fator, um componente muito oxidante, que pode comprometer características sensoriais, características nutricionais. Por isso, a necessidade de se realizar uma desaeração. O processamento da fruta pode provocar a incorporação do ar na polpa, né, que é o que eu tinha comentado, que acelera o processo de degradação. Por isso, pode ser necessária uma etapa prévia de desaeração realizada em desaerador centrífugo ou do tipo instantâneo. Esse tipo instantâneo, basicamente, tem a passagem da polpa que entra numa câmara de vácuo, e isso faz com que esse ar se expanda, consegue remover mais facilmente. Centrifugação, desaerador centrífugo também pode favorecer o processo de desaeração, justamente por conta da diferença de densidade, né? O ar sendo menos denso, ele acaba sendo jogado para o centro dessa centrífuga, enquanto a polpa, com uma densidade maior, acaba sendo jogada para as laterais. O tratamento térmico propriamente dito, que a gente realiza com a polpa, assim, a mesma coisa que a gente vai observar com o suco, é um processo de pasteurização. Normalmente é realizado em trocador de calor do tipo tubular. Aqui a gente tem exemplos, né? São 2 exemplos aqui de trocadores tubulares. Não é mistério para ninguém, né? O que a gente tem num trocador de calor tubular? A amostra que eu preciso pasteurizar, que eu preciso fazer o tratamento térmico, passando ou por dentro ou por fora dos tubos, e na outra extremidade, então, no outro extremo, seja na parte externa, seja na parte interna, passando o fluido de aquecimento. O binômio temperatura, normalmente a gente trabalha com temperaturas entre 90 e 95 graus Celsius durante 1 minuto. Além dos trocadores tubulares, a gente tem também trocadores de calor de superfície raspada, que acabam sendo muito importantes para o tratamento térmico de polpas. Por quê? As polpas, elas têm uma alta viscosidade, dependendo qual for a fruta. Então, se a gente for pegar uma polpa de goiaba, uma polpa de manga, com abacaxi não acontece, com laranja não acontece, com morango também não é tão significativo. Mas enfim, com essas polpas que têm uma viscosidade maior, a gente tem que ter um cuidado, porque pode acontecer a incrustação mais significativa dessa polpa na superfície do trocador de calor. Vamos supor que eu tenho aqui a minha situação, na qual a polpa está passando por dentro da tubulação e na parte externa o meio de aquecimento. A superfície desse trocador de calor está sempre mais aquecida. Tá? Então, consequentemente, essas características de viscosidade, elas vão influenciar significativamente no escoamento, né? Porque a gente tem o que? O Reynolds, por exemplo, né? Todo mundo sabe o que é o número de Reynolds. Ele tem uma influência, ele é influenciado pela densidade e pela viscosidade, principalmente. E quanto menor for esse Reynolds, menor vai ser a turbulência no interior dessas tubulações e maior pode ser o acúmulo na superfície. Por isso a necessidade, em algumas situações, de se utilizar esses trocadores com superfície raspada, justamente para evitar o acúmulo e a incrustação
da polpa na superfície aquecida desses trocadores. Tá? Aqui a gente tem uma visão externa, esse aqui é um trocador de calor, né, um pasteurizador de superfície raspada. Aqui são dois estágios. Tá? O invase e fechamento. O invase realizado em dosadoras, essas dosadoras podendo ser automáticas ou semiautomáticas. Envasadoras automáticas fazem o invase, o selamento, fechamento da embalagem. Acaba sendo o mais comum, tá? A gente tem diferentes tipos de embalagem, a gente já vai ver daqui a pouco, mas fazendo um parênteses. Aqui é um tipo de embalagem daqueles que é mais comum, que a gente consegue ver, que são os saquinhos. De fato, a envasadora, ela sendo automática, e ela já faz o próprio selamento, né? Aqui a selagem da parte inferior, a selagem da parte superior. O cano, né, a tubulação que faz a injeção do material da polpa que está sendo envasada. Aqui a gente também tem um selador lateral, tá? Porque a embalagem plástica, ela vem num rolo, ela precisa ter um selamento inferior, um selamento superior e um selamento lateral. Aqui já é um outro sistema de invase, né? Um invase de garrafas, também totalmente automatizado. E no que diz respeito às embalagens, as embalagens mais comuns são sacos de polietileno de diferentes densidades, né? Pode ser de alta densidade, baixa densidade, pode ser multicamadas, com capacidade que varia de 50 a 1000 ml, normalmente, 1000 mililitros. Problemas comuns em embalagens plásticas é o defeito ou rompimento da solda, permeabilidade ou perfuração dos sacos pelos cristais de gelo, funcionamento como porta de entrada para contaminação, né? Preferência pelo uso de polietileno de alta densidade, por isso, justamente. Aqui é aquilo que eu tinha comentado, né? Essas embalagens, as embalagens plásticas em sacos plásticos, elas vêm nesse formato de rolo, por isso que a gente tem a necessidade de optar por uma envasadora que também faça a selagem na embalagem. Esses invases ainda eu posso ter um invase a quente ou um invase asséptico. O invase a quente, o produto é envasado logo após a pasteurização, ainda quente. Essa temperatura também auxilia na própria redução de carga microbiana. Eu ia dizer esterilização, mas a gente não faz esterilização com essas temperaturas. Mas na redução da carga microbiana também da embalagem. Normalmente a gente tem um processo de higienização da embalagem e posteriormente invase, mas o invase a quente auxilia também nesse processo de redução de carga microbiana presente na embalagem. O invase asséptico, por sua vez, normalmente ele é utilizado quando a gente tem a esterilização do produto. Tá? Aqui a gente não está mais trabalhando com pasteurização, mas está trabalhando com esterilização. O produto é esterilizado, resfriado e envasado. Né? A única questão é que no invase asséptico a gente tem que ter cuidado que no momento após o meu produto passar pelo tratamento térmico, ele não pode ter contato com o ar exterior. Então, normalmente, o que a gente tem equipamentos para a realização do invase asséptico que tem câmaras totalmente assépticas. Então, nesse equipamento aqui, que não é do Tetra Pak, mas a gente tem a câmara asséptica de fato onde é realizado o invase. Então, é uma câmara que é totalmente esterilizada também, um ambiente estéreo, e justamente por isso que a gente tem um invase asséptico. Aqui só uma linha de processamento, de forma, né, uma vista geral de uma linha de processamento. Aqui pode ser tanto para a produção de polpa quanto para a produção de suco, ela vai ter essa mesma cara, onde a gente tem a etapa de recebimento, a etapa de classificação, classificação não, né, seleção. Classificação, às vezes é importante a gente fazer classificação, principalmente decorrente das características do despolpador. A gente vai falar um pouco melhor quando for falar de suco, principalmente suco de laranja, que são grandes volumes, e a gente vai ter realmente uma necessidade de classificar esses vegetais previamente à extração por conta de características físicas, né? As dimensões dos extratores e a dimensão da fruta em si. Mas enfim, recepção, a etapa de seleção, a etapa de lavagem e sanitização. Aqui a gente tem a etapa de extração.
A polpa extraída vai para os tanques de homogeneização, onde a gente pode fazer, como a gente tinha visto, a correção da acidez, correção do teor de sólidos, adição de aditivos e coadjuvantes que sejam necessários. Aqui a etapa de tratamento térmico, que a gente consegue observar o trocador de calor tubular. Aqui é só um tanque pulmão, esse tanque pulmão servindo como apoio para a envasadora. Tá? E aqui sendo realizado o invase. A polpa congelada, né, que é o mais comum de a gente observar no mercado. O armazenamento deve ser feito a temperatura entre menos 18 e menos 22 graus Celsius. Cuidados no armazenamento de modo a garantir boa circulação de ar e uniformidade da temperatura. E a gente vai ver diferentes condições. Quando a gente tiver uma planta de processamento de baixa escala de produção, vai ser comum a gente observar o uso de congeladores de freezers domésticos. Tá? Então, como em fábricas de pequeno porte, o que acontece aqui? Um congelamento lento, restrito à condução. Né? A gente não tem convecção, diferente do caso de câmaras frias com circulação de ar, onde a gente tem uma troca térmica mais eficiente por conta da circulação do ar. Eu consigo melhorar as minhas características do ambiente, as características externas da minha embalagem, principalmente o coeficiente de troca convectivo. Um congelamento mais rápido, a temperatura é mantida constante ao longo de todo o processo. E tem os congeladores rápidos, uso de temperaturas inferiores a menos 40 graus Celsius para congelamento, seguido de armazenamento em câmaras frias. A gente já viu um pouco sobre isso quando a gente falou lá nos congelados e refrigerados, né, diferentes temperaturas. A gente pode optar por congelamentos rápidos. O congelamento rápido ele vai nos favorecer em relação às características do produto. Só que o fato de o congelamento rápido ser realizado a menos 40 graus Celsius não compensa a gente fazer o armazenamento também a menos 40. Né? As temperaturas de armazenamento elas giram em torno de menos 18, menos 22 graus Celsius. Preservação por aditivos, só dando uma pincelada, os conservantes mais empregados, benzoato, sorbato e metabisulfito. Né? Benzoato e seus sais têm uma maior ação contra leveduras e bactérias, ou seja, ele tem um efeito bacteriostático, enquanto que sorbatos e seus sais têm uma ação fungistática, ou seja, maior ação contra bolores e leveduras. Quando eu vou utilizar um, quando eu vou utilizar outro, isso depende das características da matéria-prima. Né, principalmente pH e quais são os principais micro-organismos presentes dentro daquele alimento. Então, se eu tiver um produto que tenha uma suscetibilidade maior ao ataque de bactérias, eu vou utilizar um benzoato. Se tiver maior susceptibilidade ao ataque de fungos, eu vou utilizar sorbatos. Como frutas normalmente têm pHs mais ácidos, eu tenho uma contaminação primordial por fungos. Tá? O metabisulfito, por sua vez, previne escurecimento enzimático. Isso a gente vai ver um pouco melhor até quando a gente for falar de frutas desidratadas. Né? Tem uma etapa necessária anteriormente, que é justamente uma etapa de sulfitação, para conseguir fazer a inativação, a inativação enzimática e, consequentemente, reduzir o escurecimento enzimático. E aqui a gente tem só exemplos. Né? Esse daqui é o benzoato de sódio, aqui o sorbato de potássio, aqui o metabisulfito de sódio. Bom, gente, vou parar por aqui esse vídeo e no próximo a gente fala sobre a tecnologia de sucos de frutas e hortaliças.